Oi, pessoas! Vamos dar seguimento às nossas questões de Química do Enem 2022. E agora vamos fazer 3 questõezinhas bem rápidas, bem simples. Bom estudo! Realizou um experimento para observar algumas propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, CaCO3, a uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. O gás obtido no experimento é o... E qual é a reação que a gente está vendo aqui que está acontecendo, gente? A gente tem o carbonato de cálcio, que é o mármore, CaCO3, e o HCl. Essa questão, ela nada mais é do que uma questão de reações inorgânicas. A gente vai ter aqui, galera, a reação que a gente tem como dupla troca. Ou seja, vai acontecer primeiro a ionização desses reagentes aqui e depois eles vão trocar os componentes entre si. O carbonato de cálcio, gente, é bom a gente ficar conhecendo os NOx, né, já pré-definidos. O cálcio, como um alcalino terroso, ele vai ser Ca2+. Carbonato, ele é um ânion de carga -2. Enquanto o HCl, eles são todos com NOx +1 e o Cl -1. Após a gente separar esses componentes, o que a gente faz? A dupla troca. O mais vai ficar com o menos e o menos vai ficar com o mais. Então, vai ser CaCl2. Eu preciso de 2 átomos de cloro para conseguir suprir a necessidade de carga do cálcio. E o H, ele vai vir também em dupla, uma vez que vai precisar de 2 Hs para suprir a necessidade do carbonato. Essa é a primeira parte das reações. Só que olha só o que formou aqui, gente. Esse daqui é o ácido carbônico. O ácido carbônico, a gente já sabe lá nas nossas aulas de química que ele é um ácido muito fraco e ele é muito instável. E o ácido carbônico, ele rapidamente ele se dissocia em H2O, que é a água, mais CO2, que é o gás carbônico. Ou seja, o gás formado nessa reação, ele é o gás carbônico. Item C. Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações com SARS-CoV-2, causador da Covid, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso, como agente sanitizante, para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos, ao nível de concentração segura e às precauções necessárias. O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como... Gente, quando a gente fala, a gente está falando de um gás instável, certo? Porque o que acontece? O oxigênio é um elemento cujo número NOx é -2. Então, geralmente, ele vai estar em dupla para conseguir formar um gás estável. Quando eu coloco mais um oxigênio nessa brincadeira aqui, gente, eu tenho, na verdade, uma reação, um componente extremamente instável, porque a eletronegatividade, a alta eletronegatividade do oxigênio o deixa instável por si só. Então, o que acontece com o ozônio é que geralmente ele vai se transformar em uma molécula de gás oxigênio e uma molécula de oxigênio livre, com uma carga livre negativa. E isso aqui é o que a gente chama de radical livre. Ou seja, o que faz com que o ozônio seja perigoso é o fato dele se reduzir muito fácil. Ou seja, ele é um agente que causa a oxidação de outros agentes. Quem reduz é um agente oxidante. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio
e posteriormente enriquecido, para aumentar de 0,7 a 3% a abundância de um isótopo específico, o urânio 235. Uma das formas de enriquecimento utiliza uma pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio 235 e de urânio 238, para separá-los por efusão, procedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grandes números de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade? Pessoas, o urânio. A diferença entre os dois tipos de urânio mencionado no texto, como foi mencionado no próprio texto, é apenas uma diferença de massa. Então a gente tem que ver qual desses itens aqui a gente tem uma separação de mistura, que é o tema da questão. Muita gente achava que essa questão ia ser sobre radioatividade, mas não. Mesmo mencionando urânio, essa questão é simplesmente de separação de mistura. Qual dessas separações aqui dos itens, ela vai ser uma separação de mistura, uma técnica que leva em conta a diferença de massa, ou até mesmo de densidade. Então só sobra pra gente, pessoas, a centrifugação. A centrifugação, ela vai separar por diferença de densidade e por diferença de massa. Então ela é o melhor método alternativo.